Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Acabei de chegar, tô aqui no quarto, vim pra cá pra ficar aqui no silêncio, lá fora é um pouco mais de barulho. Mas vim aqui porque eu tenho uma palavra para dividir com vocês, que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Tô aqui com a Bíblia, a velhinha de sempre. E diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmão de Timóteo. Pessoal, eu gosto muito dessa passagem. É um versículo curto, mas um versículo que tem muito para falar com a gente. E quando eu vi essa passagem, meu coração ardeu. Inclusive, eu coloquei até no grupo de jovens essa passagem, porque eu achei assim fantástica. Quando nós vamos falar de Paulo, Paulo é alguém que perseguiu os cristãos, era alguém que matava cristãos, era alguém que andava de um lado para o outro procurando prejudicar os cristãos, né? Então, se nós fôssemos olhar para Paulo hoje, na perspectiva lá de trás de Paulo, da maneira que Paulo andava, da maneira que Paulo era, Paulo, ele aprendeu da forma errada, né? Paulo, ele tinha uma religiosidade muito grande impregnada em seu coração, né? Ele acreditava que aquilo que lhe foi ensinado a vida inteira era o correto. Aquilo estava impregnado, arraigado no coração de Paulo. Ele achava que era o certo. E por esse motivo ele perseguiu os cristãos por achar que os cristãos estavam fazendo coisas ao contrário daquilo que ele acredita. Estava pregando um Messias que não existia, entende? Então, se nós fôssemos olhar na perspectiva humana, lá atrás, como que Paulo vivia, jamais eu e você ia olhar para Paulo e falar: não, Paulo vai ser um apóstolo. Isso aí que Paulo está passando é só uma fase. Logo vai passar e ele vai se tornar um apóstolo, ele vai apregoar a palavra, ele vai propagar o evangelho em todo lugar, ele vai abrir igrejas, vai formar grupos, né, para falar do evangelho, para falar de Cristo, para levar a palavra. Ele vai sofrer, ele vai renunciar. Jamais eu e você ia fazer um diagnóstico de Paulo dessa forma. Porque lá atrás, na nossa perspectiva humana, muito pelo contrário, a gente olhar para Paulo e falar assim: não, esse daí tá fora de qualquer perspectiva espiritual. Esse daí não se encaixa na vida espiritual, ele não está engajado numa vida espiritual para pregar o evangelho, não, ele não está pronto. Esse cara é um cara que ele jamais vai ficar pronto. É um cara que realmente ele não serve para o evangelho. Mas não. Quando o Senhor olhava para Paulo, as pessoas vissem alguém ruim, alguém de coração ruim, alguém que perseguia cristão, o Senhor já olhava e já via nele um servo. O Senhor já via nele um apóstolo, antes de tudo acontecer. Então, quando a gente olha para Paulo hoje, é muito fácil a gente falar: nossa, Paulo foi uma bênção, Paulo pregou, Paulo renunciou, Paulo falou de Jesus com muita ousadia, com certeza, com espírito, com verdade, guiado pelo Espírito Santo. É muito fácil. Mas olhar Paulo lá atrás e dizer que Paulo lá atrás, vivendo aquela vida que ele vivia, seria um apóstolo, seria alguém que nós iríamos nos espelhar, seria alguém que nós iríamos ler tudo que foi escrito por Paulo e falar: meu Deus, que intimidade é essa? Meu Deus, como que esse homem conseguiu renunciar a tanta coisa, sofrer tanto e continuar firme dentro do evangelho pregando a palavra de Deus? Nós jamais nós iríamos dizer que Paulo seria alguém. E eu e você, nós somos assim, nós somos pessoas improváveis. Talvez o Senhor te prometeu algo e você olha e você fala: isso é muito grande, isso não vai acontecer. Talvez o Senhor olha para você e o Senhor já te vê como vencedor. Talvez você está lutando pela restauração do seu casamento e você fala assim: Eliana, não vai acontecer. Não vai. Meu marido foi embora, meu marido já está vivendo uma nova vida, já está com outra pessoa. É fato que ele não vai voltar. O cenário está todo montado, o cenário está tudo pronto, está tudo montado, está tudo certo. Não tem como ele voltar.
Ele está vivendo lá há anos, ele está vivendo lá há muito tempo. Eu estou vivendo a minha vida aqui. Talvez você tenha filho, eu estou vivendo aqui com meu filho. Talvez você não tenha filho, eu estou vivendo aqui sozinha. Mas ele não olha para mim, ele não me liga, ele não me procura. Isso é o que você está vendo. O Senhor, quando olhou para Paulo, ele não viu o cenário. Porque se ele visse o cenário que Paulo estava inserido, um cenário de morte, um cenário de religiosidade, o Senhor não olhou. O Senhor olhou para Paulo e viu em Paulo um apóstolo. Mesmo com tudo o contrário, mesmo com o cenário todo distorcido, mesmo Paulo tendo participado de algumas mortes, mesmo Paulo estando ali na cegueira espiritual, o Senhor olhava para Paulo e via em Paulo um apóstolo. Ele via em Paulo um apóstolo. Isso ninguém podia tirar. O projeto de Deus para a vida de Paulo era o quê? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, conforme, deixa eu ver como é que tá aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não era vontade do homem, não era vontade do pai, não era vontade da mãe, talvez não era nem a vontade do próprio Paulo. Porque no cenário que Paulo estava inserido, de popularidade, Paulo era bem visto, era bem quisto, sabe? Então, nós não estamos falando de alguém, de um leigo, nós estamos falando de alguém estudado. Paulo era alguém estudado. Talvez Paulo nunca pensou que fosse passar por tudo que ele passou. Talvez Paulo, naquele momento ali, Paulo não se olhou no espelho e falou, não, eu não vou fazer isso mais com vocês estão, não, porque eu vejo em mim um apóstolo. Nunca que Paulo imaginou isso. Paulo, para ser um apóstolo, precisou ter um encontro com Deus. Mas o Senhor já via Paulo como apóstolo, não foi no encontro. Era antes disso. Já havia uma rota traçada para a vida de Paulo, já havia uma rotina traçada para a vida de Paulo, já havia um livro escrito com a história de Paulo. Então, na minha, na tua vida não é diferente. Não é. Talvez a sua vida espiritual tá toda jogada no lixo, talvez a tua vida sentimental, Eliana, eu tenho sofrido muito, minha vida sentimental nunca foi boa, eu nunca encontrei alguém legal, eu nunca encontrei um homem de Deus. Calma. Calma, a tua história está sendo escrita. Hoje você se vê como uma pessoa sozinha, abandonada, sabe? Triste, com o coração despedaçado, mas o Senhor já te vê vitoriosa. O Senhor já te vê uma mulher com sabedoria, uma mulher casada, uma mulher com testemunho, uma mulher com tanta alegria no coração que você nem vai se lembrar do que você passou hoje. Amanhã, quando você tiver com toda a sua vida restaurada, você nem vai se lembrar daquilo que você viveu ontem. Porque é assim que Deus faz. É a vontade dele que sempre vai prevalecer, é aquilo que ele escreveu no livro, no caderno. É a história que foi escrita pelo dedo do Espírito Santo de Deus, é a que vai prevalecer. Eliana, mas eu acho que eu não vou conseguir. O nosso papel não é achar. O Senhor não trabalha no achismo. O meu e o seu trabalho não é dar uma ajudinha para o Senhor, porque às vezes é assim, às vezes o Senhor prepara tudo. Tudo. Até o cenário já está preparado. Aí vai eu e você e a gente quer ajudar o Senhor. Não, eu vou fazer assim. Já que ele não me liga, eu vou ligar. Já que ele não me procura, então eu vou procurar. Eu vou dar uma ajeitada, porque aí Deus está trabalhando aqui, eu vou trabalhando aqui, ali. Quem falou isso? Deus não precisa da minha e da tua ajuda. Deus, ele é soberano, ele é soberano, ele sabe o momento certo de fazer, ele sabe o momento certo de agir. Ele não precisa da minha nem da tua ajuda, muito pelo contrário, nós que somos dependentes dele. Nós. E seremos eternamente, porque ele é maravilhoso. Ele, quando faz, ele faz completo. Ele não precisa da minha e da tua ajuda. Eu já falei aqui que quando o Senhor restaurou meu casamento, eu não tinha nem contato com meu esposo, contato nenhum. E todas as vezes que ia chegando o fim do ano, eu falava, Senhor, eu poderia ver ele em algum lugar, né? Eu poderia, sei lá, procurar ele em alguma rede social. Eu poderia, sei lá, dar um jeito de passar perto da porta da casa dele. Eu pensava milhões de coisas, quando na verdade não era necessário, eu não precisava disso, porque o Senhor estava trabalhando e realmente não teve necessidade.
Porque mesmo eu sem ver durante muitos anos, sem encontrar na rua, sem ver, sem contato nenhum por telefone, por nada, no de repente do Senhor, a gente se encontrou e tudo deu certo. Tudo deu certo. Às vezes a gente está no barco, o Senhor tá remando, o Senhor tá levando a gente para o caminho certo, de repente a gente pega o remo. Não, eu vou remar. Aí começa a remar de um lado, remar do outro, remar de um lado, remar do outro. Ajudando o Senhor, pensando eu e você que estamos ajudando o Senhor a chegar do outro lado. E não precisa. Solta os remos, é momento de soltar os remos. Larga tudo. Larga tudo e segue do jeito que o Senhor te dirigir. Deixa tudo. Deixa o seu barco ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Permita-se ser guiado por Deus. Permita-se. Deixe Deus trabalhar a seu favor. Pare de querer ajudar o Espírito Santo de Deus. Ele não precisa de ajuda. Ele é soberano, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você possa imaginar. E às vezes a gente acha que a gente precisa ajudar Deus. E ao invés do nosso foco estar em servir a Ele, o nosso foco vai estar sempre em outro lugar. O nosso foco vai estar na volta do cônjuge. O nosso foco vai estar na nossa vida sentimental. Mas não é sobre você, não é sobre o seu cônjuge, é sobre Ele, é sobre Deus, é sobre o Senhor, é sobre Jesus. É sobre a vontade dEle, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Chega de querer fazer do seu jeito, chega de querer fazer da sua maneira. Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, deixa ele te guiar. Solta tudo, tira o sapato dos pés e caminha, sem medo de se ferir, sem medo de se machucar. Somente faz aquilo que ele te dirigiu, somente faz aquilo que ele te ordenar. Chega de chegar diante do Senhor e molhar somente os pés na intimidade. Chega de deixar a água do Espírito Santo, a água que corre do trono do Senhor, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Chega de deixar essa água chegar somente até o joelho. Se molhe inteiro. Se banhe inteiro, mergulhe por inteiro nas águas do Espírito Santo. Seja lavado, seja limpo, seja purificado. Chega de fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você acha que vai dar certo. Solta os remos, tira o sapato, se lança nos pés de Cristo. Deixa a água do Espírito Santo molhar o seu ser, o seu corpo inteiro. Chega de se segurar na hora que a gente sente o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente se segura. Às vezes dá uma vontade de chorar, a gente fala, eu não vou chorar, porque se eu chorar, o que é que vão achar? Chora, se humilha, se entrega de verdade. Fala assim, eu não tenho mais nada. Eu não tenho perspectiva de mais nada. Eu não sei mais o que falar, o que agir, da maneira que eu devo me vestir, o que eu devo dizer. Eu não sei mais nada. E eu não quero saber mais de nada. Eu só quero ser direcionado por ti. Me ensina como falar, me ensina como andar, me ensina como me comportar. Me ensina. Me ensina a se vestir. Me ensina a orar. Me ensina a buscar. Me ensina a fazer um devocional que agrada o teu coração. Se lance, renuncie a tudo. Vai chegar um tempo que você vai ter que renunciar a você mesmo. Aconteceu comigo. Um dia eu tive que renunciar a mim mesmo, a minha vontade, o meu eu, o meu querer, e doeu. Mas eu consegui vencer a mim mesmo. Que você fique com essa palavra, que o Senhor alcance o teu coração, alcance o seu interior, alcance a tua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E que você seja alcançado pelo favor de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que você sinta a presença dele a ponto de renunciar a você mesmo. Tá bom? No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho de como eu faço meu devocional. E eu quero falar um pouquinho sobre a forma correta de fazer um devocional. Eu acho que você vai se surpreender com a forma correta de fazer um devocional. Eu me surpreendi quando eu deixei o Senhor me ensinar. Amém? Fica na paz de Cristo.
Deus abençoe, tá? Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta no vídeo, vai ajudar bastante. E se inscreva no canal para você acompanhar todas as novidades aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida. Fica na paz de Cristo.